Sejam bem-vindos ao nosso programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV. E estamos recebendo aí a professora Marlise, e que tem certeza que está trazendo assim, algo muito interessante e que certamente ouviu aí na comunidade. Então, o que você tem para nós? Olá, professor. Olá, você que está aí nos assistindo pela UNEC TV e também pelas redes sociais. Professor, a nossa dúvida de hoje, a dúvida que eu estou trazendo hoje, eu ouvi de um amigo enquanto eu estava comentando sobre as festas de carnaval. Ela me contou o seguinte: houveram muitas pessoas na festa. Ou será que houve muitas pessoas na festa? Como é que é a forma correta aí que a gente deve apresentar? Marlise, essa questão do emprego do verbo haver não é muito fácil mesmo, não. Mas vamos tentar explicar aqui de uma forma mais prática. Olha, quando o verbo haver ele tem um sentido de tempo decorrido, ele é impessoal, quer dizer, ou seja, ele não pode ir para o plural de maneira alguma. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Esse verbo, quando ele se refere a tempo decorrido, ele pode até ser substituído pelo verbo fazer. Exemplo, faz 3 anos que eu não a vejo. Olha, faz 3 anos. E assim também houve, né, ou há 3 anos que não a vejo. Você está empregando o verbo no singular, ok? Ele também, assim, quando ele é empregado no sentido de existir, é muito curioso que o verbo existir vai para o plural, mas o verbo haver no sentido de existir, ele fica sempre no singular. Então veja, quando essa pessoa, você lá nessa festa, né, contando a respeito dessa festa, ele deveria ter falado assim, que a festa estava muito boa, muita gente, então houve muitas pessoas e não houveram. Por quê? Tanto o verbo no sentido de existir, porque aí ele está empregado no sentido de existir. Né? Se eu substituir pelo verbo existir, eu vou ter que dizer que existem muitas pessoas, ok? O verbo vai para o plural, o verbo existir. Mas, repetindo, o verbo haver no sentido de existir, ele fica sempre no singular, ou seja, na terceira pessoa do singular, que nós chamamos de impessoal. Nesses dois sentidos. No sentido de tempo decorrido, né? E há tantos anos, há muitos anos, e nunca hão ou haverão, nada disso. É sempre há, né? No caso, você colocando a situação naquele momento. Então, há muitas pessoas. Aqui, por exemplo, nós somos 3 pessoas. Há 3 pessoas aqui, né? Então, veja, assim, né, que teria que ter empregado que houve muitas pessoas na festa. Se tivesse no passado o verbo havia 3 pessoas no estúdio, então? Sim, quer dizer, porque aí você vai usar o verbo no tempo adequado. Se está contando você que é uma coisa do passado, então houve, né? Uhum. Houveram nunca, porque o verbo não pode ir para o plural nesse sentido de tempo decorrido ou de tempo, ou também no sentido de existir. Agora, o verbo haver pode ter outros sentidos. Uhum. Né? Você pode dirigir a uma pessoa, né, que você está achando que ela está muito bem arrumada, muito bem vestida, e até perguntar para ela, onde houveste tanta beleza? Quer dizer, esse verbo haver aí, ele já foi empregado no sentido de adquirir, de conseguir. Então você pode empregar o verbo nesses dois sentidos, ele nunca vai para o plural, ele fica sempre na terceira pessoa, quer seja do presente, do tempo passado ou do tempo futuro. Não é problema, mas sempre
no singular, na terceira pessoa. Então, nunca houveram muitas pessoas na festa. Exatamente. Ou nas festas. Agora, aí, ó, onde houveste tanto conhecimento. Veja, você está empregando o verbo haver aí, na segunda pessoa do singular, porque eu estou me referindo à segunda pessoa. Você está no sentido onde você adquiriu, né, tanto conhecimento. O verbo já tem um outro sentido. O outro sentido, não é problema. Então, o nosso telespectador tem que guardar esses dois sentidos. Aí você está se referindo a tempo? Está no sentido de existir? Sempre no singular. Muito obrigada, professor. Vai ser bastante esclarecedor agora quando a gente for falar havia muitas pessoas na festa. Ou houve muitas pessoas na festa. Eu que agradeço aí, né, por essa questão, assim, o emprego desse verbo que é tão importante. Professor, agora então, depois de esclarecer essa dúvida do verbo haver, vamos à nossa placa, que é uma placa de utilidade pública, mas que apresenta também um pequeno problema, né? Professora, de verdade é o seguinte, essas placas, elas é a manifestação, né, de algo que a pessoa quer comunicar, e isso, como fica assim, público, as pessoas precisam ter mais cuidado, né, porque há tantas placas assim erradas, não é isso? Então aqui essa placa que você trouxe hoje, que está escrita assim, proibido a passagem, utilize as escadas. Olha, uma coisa muito importante, o que as pessoas erram mais é nessa questão aí, se é proibido e com a outra palavra no feminino, né? A palavra a que você está querendo se referir. Portanto, você tem que perceber o seguinte, que essa frase seria assim, a passagem é proibida. Está vendo? Então, você utilizou a palavra proibido no masculino e, de verdade, ela está se referindo a uma palavra no feminino. Agora, coisa muito curiosa, que você poderia corrigir também assim, é proibido passagem. Você não pode, como você determinou ali, né, na sua placa, a passagem, então a passagem é proibida. Assim você consertaria. E utilize a passagem proibida. Aí seria interessante até você fazer uma pausa. Corrija aí o proibido para proibida, a passagem, coloca uma vírgula e utilize as escadas. Tudo bem, ficaria correto. Então você tem essa maneira de corrigir, aí coloca uma vírgula e utilize as escadas. Espero que você tenha entendido e vamos ter assim, o máximo de cuidado com as placas, porque elas são muito criticadas, porque são muitas pessoas que veem. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço essa oportunidade. Verdade. E nós queremos agradecê-la e estamos encerrando esse primeiro quadro e receberemos aqui no nosso segundo quadro a professora Cláudia Cardoso, que vamos tratar também de um outro assunto que é muito importante, por isso eu aguardo você. Não vá embora. Estamos recebendo aqui a professora Cláudia, que é a coordenadora do curso de letras, professora de língua portuguesa e de linguística, para falar um pouquinho para nós, e hoje tem um assunto muito interessante. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor. Pois aí eu queria saber o seguinte, você pensou hoje num assunto que nós consideramos de muita importância, que é uma figura de estilo, né, a figura de linguagem que nós a chamamos de pleonasmo, que, pelo que se conhece, é essa repetição da mesma coisa, não é? Mas parece, professora, que há também aqueles pleonasmos literários, que às vezes são empregados
no sentido assim de reforçar aquela ideia, e também aquele pleonasmo vicioso, né? Aquele que as pessoas devem evitar. O que você poderia explicar aí para o nosso telespectador, né, para evitar de utilizar aquilo que nós chamamos na gramática de erro, né? Então, como que é isso? O que você tem para explicar sobre o pleonasmo para nós? Né, como o senhor bem disse, né, o pleonasmo é uma repetição desnecessária ou não de um mesmo termo. Então, nesse sentido, nós temos o pleonasmo vicioso e o pleonasmo literário. No que se refere ao pleonasmo literário, é um reforço que se dá àquilo que foi dito anteriormente. Por exemplo, nós temos a música de Chico Buarque, Cotidiano, onde ele diz, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Então, veja que ele usa me sorri um sorriso, né? Há uma ênfase aí na palavra sorrir, né? Que é um pleonasmo literário, né? Muito bonito, muito poético, muito correto, bem como me beija com a boca. Alguém só pode beijar alguém através da boca. Então, há também um pleonasmo literário, beija com a boca de hortelã. Então, a repetição de palavras, ela se torna a língua mais bonita e tem a função, claro, de reforçar algo que foi dito anteriormente. Já o pleonasmo vicioso é a repetição sem nenhuma razão de ser. Não há, é uma repetição desnecessária. Torna o texto cansativo, digamos até inútil, né? Como, por exemplo, um elo de ligação. Não há aí um efeito de reforçar nada que foi dito. Diferentemente de falar alguma coisa descontextualizada, como entrar para dentro. Se você disser entrar para dentro, está incorreto. Agora, num determinado contexto, né, de muita informalidade, intimidade, você convidar alguém, entra para dentro, naquele contexto de muita intimidade, também não pode ser considerado como erro. Ao passo que esse entrar para dentro é um convite com formalidade, ele já se torna um pleonasmo vicioso. Então, a repetição de palavras, né, que é o pleonasmo, ela tem que ser considerada dentro de um contexto. É importante fazer essa análise. E algumas, mesmo fora do contexto, ela é desnecessária, como, por exemplo, o elo de ligação. Eu acredito que em nenhum contexto ele será bem-vindo. E outros que nós também temos aí, né, no cotidiano. É um uso da linguagem oral, que algumas vezes nós levamos para a linguagem escrita, né, que ainda mais se torna, digamos, um erro aí no que se refere à língua portuguesa. A gente entende que realmente a língua portuguesa há casos assim que a gente precisa de reforçar aquela ideia, né? Veja no caso, por exemplo, da repetição às vezes do não, né? Sim. Você fala aí com uma pessoa, né? Vamos dizer, um menino aí pegando uma birra, né? Olha, você vai. Ele fala assim, eu não vou não, né? Eu não vou não. É reforçativo. Então veja, é muito mais forte do que eu não vou, né? Sim, claro. Tem curioso uma razão isso, de ser. Né? Não é desnecessário, é enfático. Né? Assim como detalhe. Detalhe já é uma coisa pequena. Mas nós temos aí, Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós dois. Então já é uma coisa pequena. Então tem uma razão de ser. Ele é vicioso, inadequado, quando ele não explica nada e não reforça nada.
Então, nesse sentido, eu vi uma é preciso vez, tomar cuidado. Sim, eu vi uma vez escrito assim, né, que a água descia suavemente rio abaixo. Você vê que se eu tirar assim, quer dizer, a água descia rio abaixo, né? Quer dizer, como é que a água vai descer para o rio acima? Não há jeito, não é verdade? Sim, mas tem mas uma que razão ficou de bonito, ser. ficou, não é? Naquele contexto tem uma razão fica de bonito, ser, né? Mesmo sabendo que a água só desce rio abaixo, né? Então que as pessoas devem evitar mesmo esses, como você disse, seria esses pleonasmos viciosos, né? Um pleonasmo que repete uma palavra e não tem uma razão de ser. Agora, se repete com a finalidade de enfatizar, ele é muito bem-vindo. Então, eu subir para cima, descer para baixo, essas coisas, né? Isso, certeza absoluta. Né? Tem um pleonasmo que é muito usado, até mesmo na linguagem escrita, que é o há 10 anos atrás, por exemplo. Olha, já tem aí o verbo haver, né, que dá uma ideia de tempo transcorrido, e eu uso ainda atrás. Né? Então, essa repetição, que ela é muito comum, ela, na linguagem escrita, ela não é bem-vinda. Apesar de, na linguagem oral, a gente, às vezes, falar, mas é um pleonasmo vicioso. Portanto, na escrita, ele é totalmente inadequado. Professor, mas realmente, sim, essa questão do pleonasmo, ela é muito interessante e séria ao mesmo tempo, né? Sim. Porque, você vê, por exemplo, né, a prefeitura municipal. Quer dizer, nós sabemos, quer dizer, há outro tipo de prefeitura, né? Quer dizer, a prefeitura de outra atividade, de outro setor, né? Pelo que a gente sabe, sim, a prefeitura é sempre municipal. Então a gente emprega a prefeitura municipal ou não, né? Nós que somos professores de língua portuguesa e de linguística, sim, quer dizer, fica bem para a gente empregar prefeitura municipal ou não, né? Pois bem, é redundante, mas é um uso, né, um termo que já se consagrou. Portanto, é correto, ideal que continuar usando a forma prefeitura municipal, né, aí da sua cidade. Não vejo problema. Que bom, né? Muito obrigado aí pela explicação, muito obrigado aí pela participação no programa e até o nosso próximo, se Deus quiser.